Shalom, igreja. Amém? Peço que você abra a sua Bíblia comigo em João, capítulo 4, verso 35. Peço que você mantenha a sua Bíblia aberta aí, amém? Eu vou lendo aqui para não tomar muito tempo. João 4,35 diz: vocês não dizem, só daqui 4 meses haverá a colheita? Eu digo a vocês que abram os olhos e vejam, os campos, eles estão maduros para a colheita. Peço que você repita comigo: Deus já fez. Eu só preciso abrir os meus olhos. Gisele, por que você está falando isso? Porque João está dizendo, na verdade Jesus está dizendo aqui nessa parábola: vocês não conseguem ver aquilo que eu já fiz? Abram os olhos e vejam, os campos eles já estão maduros. E por que eu pedi para você repetir isso? Porque muitas vezes nós não conseguimos enxergar o que é claro de Deus para a nossa vida, o que é claro de Deus para o nosso tempo, para o hoje, para esse ano, para essa estação, para esse mês, para a nossa semana, para o nosso dia a dia. Deus muitas vezes está nos dando uma direção, está nos dando uma palavra, mas os nossos olhos não conseguem enxergar aquilo que Deus ele quer fazer. Verso 36 diz: aquele que colhe já recebe o seu salário e ajunta fruto para a vida eterna, de forma que se alegram juntos os que semeiam e os que colhem. Repita comigo: eu vou me alegrar com a colheita dos meus irmãos, mesmo que eu ainda não esteja colhendo. Gisele, por que você está falando isso? Porque isso também é um ponto ruim para os nossos dias. Quando nós nos comparamos, ou quando nós nos comparamos ao nosso cenário atual, mediante o nosso irmão, nós estamos servindo o mesmo Deus, nós estamos buscando ao Senhor no mesmo lugar, e nós estamos entregando a mesma oferta, o nosso mesmo dízimo, a nossa mesma primícia, se tratando agora da área financeira, mas a gente ainda não está colhendo aquilo que nosso irmão está colhendo. Repita comigo: eu vou me alegrar com a colheita dos meus irmãos. Verso 36 está dizendo: se alegram juntos os que semeiam e os que colhem. Nós precisamos ter essa alegria no nosso coração, queridos. Posso te dizer algo? Se você crê, eu sempre digo isso, que nós devemos nomear a oferta que o Senhor colocou nas nossas mãos, porque ela tem um destino, ela tem um propósito, ela tem o poder de mudar a nossa vida, e não somente a nossa vida, mas a vida da nossa família. Ainda essa semana você pode colher. Como assim, Jezael? A pastora acabou de falar aqui nos avisos que essa semana, esse final de semana, nós teremos um encontro com Deus. Eu não sei você, mas naquele lugar, Deus ele abriu a minha visão. Por quê? Porque eu era cego, mas agora eu vejo. Deus ele restaurou a minha sorte, Deus ele restaurou os meus dias. Ele começou a fazer naquele lugar algo poderoso. E o que eu preciso fazer? Eu preciso abrir os meus olhos. Eu preciso também me alegrar com os meus irmãos. Por que, Gisele? Porque ainda que eu não esteja colhendo, eu vou continuar sendo fiel ao Senhor. Ainda que as coisas estejam maus, queridos, na sua área financeira, na sua família, seja no seu trabalho, na sua faculdade, aonde você estiver inserido, continue entregando a sua fidelidade a Deus. Continue honrando ao Senhor com as suas finanças, com aquilo que Ele confiou nas suas mãos. Gisele, mas eu não estou colhendo. O meu irmão, ciclano, fulano, eles estão colhendo. Queridos, tem um homem na Bíblia que mexe muito comigo e ele faz uma oração. E o Senhor ele me trouxe à memória isso hoje, antes de começar o culto. O nome desse homem é Abacuque. No meio do cenário de escassez, no meio do cenário da Babilônia, onde Daniel está na cova dos leões, onde Sadraque, Mesaque e Abidnego estão na fornalha, onde Abacuque está vendo ali que a nação vai ser destruída, ele se põe numa torre de vigia e ele diz: Senhor, ainda que a figueira não floresça. Abra comigo Abacuque 3,7, queridos, 3,17. Abacuque vai declarar: porque ainda que a figueira não floresça, nem que haja fruto na videira, ainda que se decepcione o fruto da oliveira, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas
das malhadas sejam arrebatadas, e nos currais não haja gado. Verso 18, todavia eu me alegrarei e exultarei, o Deus da minha salvação. Jezael, mas eu não estou colhendo, mas ainda que você não esteja colhendo, mas o meu irmão está colhendo, mas ainda que eu não esteja colhendo, eu exultarei, o Deus da minha salvação. Eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Por quê? Porque a Bíblia diz que aquele que começou a boa obra, ele é fiel, queridos. A pastora Beatriz disse aqui que a fidelidade do Senhor, ela permanece para sempre. Salmo 100, capítulo 5 vai dizer: o Senhor é bom, o seu amor é leal e a sua fidelidade vai permanecer de geração em geração. Então, ainda que eu não esteja colhendo, todavia eu me alegrarei. Abacuque vai dizer: Senhor, ainda que eu não esteja vivendo isso, Senhor, aviva a tua obra, Senhor. Aviva, Senhor, essa geração. Senhor, ainda que eu não esteja, Pai, acessando aquilo que o Senhor me prometeu, mas, Senhor, aviva a tua obra. Por quê? Porque os meus filhos colherão. Senhor, eu continuarei sendo fiel ao Senhor. Por quê? Porque ainda, Senhor, que não floresça, Deus, ainda que não aconteça na minha geração, eu sei que o Senhor vai avivar a tua obra, Senhor. Eu sei, porque eu exultarei, o Deus da minha salvação. Então ainda faz nesse tempo, Senhor. Aviva a tua obra nesse tempo, Senhor. Aviva a tua obra. Foi para este tempo, queridos, que Deus, Ele te chamou para viver algo poderoso. Então abra os seus olhos. Os frutos, os campos já estão maduros. Então se alegre também com aqueles que estão colhendo. Por quê? Porque você logo logo vai colher, queridos. Logo logo você vai colher. Eu já testemunhei isso aqui. Eu passei 6 anos da minha vida ofertando ao Senhor, dizimando ao Senhor, primiciando ao Senhor. Ainda continuo fazendo isso, declarando: Senhor, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Deus, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Pastora Beatriz passou 13 anos, 11 anos, 13 anos, mais de 10 anos também. Senhor, eu e a minha casa, nós serviremos ao Senhor. Há 1 ano e meio atrás, a minha irmã passou pelo encontro com Deus. Há 1 ano atrás, 1 ano e meio atrás também, a mãe da pastora passou pelo encontro com Deus. Jezael, por que você está falando isso? Porque ainda que a figueira não floresça, todavia eu me alegrarei. Por que você está falando isso, Jezael? Porque agora vai para 7, 8 anos que eu estou na presença do Senhor, buscando, honrando, dizimando, entregando a minha vida, confiando nele. Por quê? Porque eu creio na palavra, eu creio naquilo que ele disse que ele faria. E agora, esse final de semana, a minha mãe vai passar pelo encontro com Deus. Ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto, todavia eu me alegrarei e exaltarei o Deus da minha salvação. Jezael, você se alegra, me alegro, queridos. Em janeiro desse ano, eu peço que vocês coloquem de pé, eu vou encerrar. Há 7 anos atrás, a minha oração é a mesma e não vai mudar, queridos. Orando pela minha casa, pela minha família, pelos meus amigos, por todos aqueles que eu quero que tenham um encontro com Deus, que vivam aquilo que hoje eu estou vivendo. Há 7 anos atrás também eu oro pela vida do meu pai. Em janeiro desse ano eu perdi ele. Jezael, ele passou pelo encontro com Deus? Não, ele não passou, queridos. Mas no leito de hospital eu fiz uma oração e ele aceitou Jesus. Então ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei. Todavia eu exultarei, o Deus da minha salvação. Senhor, aviva a tua obra, é neste tempo. Abacuque está dizendo, ele está no cenário da Babilônia, de escassez, de cativeiro, queridos. Ele sabe que ele vai morrer, mas ele está falando: Senhor, aviva ainda a tua obra, Senhor. Senhor, eu sei que os campos estão maduros, Senhor. Eu só preciso abrir os meus olhos. Então abre também os olhos dos meus irmãos, para que a gente se alegre junto, para que aquele que semeia ou para aquele que colhe se alegrem junto, Senhor. Ainda neste tempo, aviva a tua obra, Senhor. Aviva a tua obra. Para encerrar, João 4,37 vai dizer: assim é o verdadeiro ditado, um semeia e o outro colhe. Verso 38 diz: eu os enviei para colher o que vocês não cultivaram. Outros realizaram o trabalho árduo e vocês vieram usufruir também do trabalho deles. Eu não sei você, queridos, mas eu estou colhendo de muitas coisas que eu semeei. Mas eu também estou colhendo de muitas coisas que eu também não semeei. Antes de existir a Palanque aqui, há 7 anos atrás, existia um casal que estava entregando a sua vida, estava fazendo casa de paz, estava pregando o evangelho nas invasões, nas casas, e para a honra e glória do Senhor, 7 anos depois, nasceu uma igreja. Então ainda que eu e você não tivéssemos semeado, nós já estamos colhendo. Os campos já estão maduros, então eu te peço, abra os teus olhos hoje. Abra os teus olhos hoje. Separe agora no teu lugar a tua oferta, o teu dízimo e a tua primícia. Nomeie, dê um destino. Se você quer
que aquele seu familiar ou aquele seu amigo vá para o encontro com Deus, posso te dizer que ainda essa semana ele vai ir. Eu quero ser um profeta de Deus para a sua vida e declarar debaixo dos céus abertos que ainda essa semana a sua família vai passar pelo encontro com Deus. Ainda o seu marido, a sua esposa ou seus filhos terão a vida transformada. Por quê? Porque o Senhor vai viver a obra dele neste tempo. Os campos já estão maduros e eu e você nós iremos colher de todas as promessas de Deus para nós. Mas Senhor, mas Jezael, para que isso? Porque eu vou permanecer fiel a Ele. Porque eu vou permanecer e eu exultarei o Deus da minha salvação. Separe no teu lugar a tua oferta, o teu dízimo, a tua primícia. Feche seus olhos, ore agora ao Senhor e dê um destino para isso que você vai entregar. Jezael, mas eu não tenho oferta agora. Mas eu quero te impulsionar, queridos, a ser um profeta de Deus e profetizar através da sua fé que ainda essa semana Deus ele vai prover o recurso. Deus ainda essa semana ele vai fazer aquilo que o homem não pode fazer, aquilo que a força do seu braço não pode fazer, mas o Senhor ele vai fazer. Jezael, e se ele também não fizer, todavia eu me alegrarei e eu exultarei o Deus da minha salvação. Por quê? Porque ele me salvou, porque hoje eu sou salvo, porque hoje eu estou nesse lugar. O Senhor ele vai avivar os nossos dias, queridos. Eu creio nisso, eu creio nisso. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós oramos agora e te apresentamos, Senhor, as nossas ofertas, Senhor, os nossos dízimos, as primícias que o Senhor tem colocado nas nossas mãos. Uma vez mais, Jesus, eu quero te pedir, Senhor, abençoa, Pai, santifica, Deus, e Senhor, abre, Senhor Jesus, as portas, Pai, e que toda hoje entrega, Pai, neste altar, Pai, venha ser com um destino profético, Senhor, e venha, Deus, Senhor, atingir o seu devido alvo, Senhor, que seja como uma flecha, Pai, na mão do arqueiro, que venha, Pai, atingir o alvo, Senhor. Senhor, que nessa noite, ofertas nomeadas, Pai, sejam, Senhor Jesus, Pai, alcançadas. Sejam, Pai, pessoas, sejam coisas, Pai. Senhor, que aquilo que nós nomeamos e entregamos agora com fé, Pai, com fidelidade ao Senhor, Pai, o Senhor possa receber. E Deus, fazer acontecer, Pai, ainda essa semana, Senhor. Nós profetizamos, Senhor, que ainda essa semana, portas abertas virão sobre as nossas cabeças, Senhor. Senhor, que as bênçãos do Senhor, como Malaquias 3:10 vai dizer, Senhor, as portas do céu, as janelas serão abertas e serão derramadas sobre nós, Senhor, ainda essa semana, Pai, ainda este mês, Pai, ainda esse ano, Senhor, nós entregamos a nossa fidelidade a Ti, te pedimos, recebe, Deus, recebe e multiplica, Senhor, a semente dos Teus filhos a 30, a 60, a 100 por 1, repreende também, Pai, tudo aquilo que vem para roubar, matar ou destruir ou atrapalhar, Pai, os recursos, tudo aquilo que o Senhor tem confiado nas nossas mãos. Em nome de Jesus, Pai, é o que nós te pedimos. E em nome de Jesus te agradecemos, Senhor. Amém, amém e amém. Você que vai ofertar na maquininha, amém. Nós temos aqui ao meu lado esquerdo. Pode ficar à vontade. Deus abençoe. Não vai deixar essa luta me matar.